Olá pessoal, meu nome é Dele Henrique, eu sou aluno da graduação em Engenharia Civil da Faculdade ENIAC, disciplina de trabalho de conclusão de curso, sob orientação do professor Alan Miranda. Vamos lá. Circuitos integrativos segregados para veículos não motorizados ou assistidos até 25 km por hora. Análise da viabilidade e implementação de circuitos integrativos segregados para veículos não motorizados, utilizando a topografia favorável às marginais de rios urbanos e linhas férreas na Baixada Fluminense. Explicando melhor o meu projeto, eu observei durante algum tempo que nós passamos aqui no Rio de Janeiro por um grande problema de integração das regiões e também da integração para os modais. Nessa carência observada, eu parei para poder analisar durante esse período como eu poderia auxiliar, como eu poderia ajudar em um planejamento melhor de cidade. Então, assim, uma parte que eu observo e observando eu vi uma possibilidade foi a utilização das marginais de rios e as marginais das linhas férreas. O Rio de Janeiro, como uma cidade antiga e ex-capital, recebeu um aporte muito grande de linhas férreas que durante um tempo foram abandonadas, foram esquecidas e grandes regiões foram favelizadas em volta delas. Nessas regiões, a gente teve o avanço da cidade e esse avanço, juntamente uma grande conurbação, cidades que se engoliram e mesmo estando muito próximas de estações de ponto de alta capacidade de deslocamento, essas áreas não são bem contempladas com processos de integração. Então, o conceito que eu venho defender é a criação de circuitos que possam integrar esses pontos e escoar melhor as pessoas para esses terminais de transporte de alta capacidade e a integração também dessas regiões. Para isso, eu inicio a minha análise mostrando a região que eu vou trabalhar, que é a região da Baixada Fluminense, e que podemos observar também que as linhas férreas que a cortam, elas seguem quase todas no mesmo sentido, que é o sentido seguindo para o norte. E ao mesmo tempo nós temos transversais a elas todo o caminho dos rios que desagam na Baía de Sepetiba. Então essa grande bacia aqui, ela tem um sentido transversal à comunicação das linhas que já que foram construídas há mais de um século. E observando aqui de uma forma esquemática para simplificar o desenho, nós temos aqui as principais linhas, que é a linha do Saracuruna, a linha do Belfor Roxo, a linha do metrô, a linha mais nova do metrô, e o ramal Japeri. Simplificando, pegando essa região para que nós possamos fazer uma análise mais próxima, a área que eu venho estudar é essa área que compreende o norte a parte limite da zona norte do Rio de Janeiro, onde a gente tem o metrô, o terminal da linha 2 do metrô Pavuna, e as regiões de Duque de Caxias, São João de Meriti, Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Essa região aqui, vocês podem observar que ela é cortada por dois grandes rios, o rio Pavuna e o rio Sarapuí, no sentido horizontal, e no sentido vertical pela linha Saracuruna, pela linha Belfor Roxo e pela linha Japeri. A minha área de análise é esse meio entre o rio Sarapuí e o rio Pavuna. Então, dentro dessa primeira parte aqui, eu fiz uma simplificação também dessa região, mostrando como poderia se dar essa integração e essa malha a ser trabalhada. Então, foi desenvolvido aqui um estudo em relação
a topografia principalmente, porque como nós temos linhas férreas aqui bem definidas, em uma topografia que não passa de 4% de grau de inclinação, é uma área já com uma vocação muito grande para circuitos de veículos não motorizados, porque a inclinação é muito pouca. E transversais nós temos também rios de baixíssima inclinação, rios que vão ter 2, 3% de inclinação, que são esses 2 grandes rios. Então, vislumbrando essas marginais, e eu fiz esse traçado que ele contempla exatamente a integração dos principais nós dessa região. Então, eu integrei nesse circuito, em função principalmente do metrô, que leva quase 1 milhão de pessoas por dia, a linha, um traçado que é marginal, a linha Belford Roxo de trem, um traçado que é marginal, a linha do Saracuruna, mas vindo a integrar até a Avenida Brasil, já dentro da cidade do Rio de Janeiro, um traçado que vem de uma das linhas da Supervia de maior capacidade, que é a linha do Japeri, e fazendo um nó de integração nessa região. Para isso, eu criei essas 5 linhas, que aqui eu discriminei a distância e os pontos que elas transpassam. E no meu trabalho, como aqui é bem rápido, eu fiz a análise de trajetos e fazendo essa análise em várias horas do dia e em dias diferentes, comparando o deslocamento, a velocidade e fazendo o cálculo da projeção de como seria esse deslocamento dentro desse circuito. E para isso, desenvolvendo aqui de forma simplificada os comparativos entre o tempo do coletivo simulado pelo Google Maps, o tempo que seria levado para um carro comum, para uma bicicleta na via que hoje já existe e a movimentação de bicicleta dentro do circuito planejado. E com isso nós obtivemos fatores bem relevantes dentro dos traçados pré-definidos que fizemos para que a gente pudesse fazer essa análise rápida. As considerações finais. A região analisada herda uma malha férrea centenária, mas carece de infraestrutura básica capaz de conectar os principais centros e seus bairros adjacentes. Obrigado a todos e tchau.